Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos arrancar já com esta viagem. Não se esqueçam, se gostaram eu nunca mais disse isto, mas vou voltar a dizer porque vocês às vezes distraem-se. Se gostarem deste episódio, já sabem que podem partilhá-lo, que podem comentar e pôr coraçõezinhos e não sei o quê. E comentem, que nós adoramos. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Olá, Rita. Eu arranco logo assim, são 5 perguntinhas rápidas. Não tenho assim nenhuma que seja fiel, digamos assim, diariamente. Acho que vou assim por fases. Já tive. Peraí, deixa-me ver mais bem. Já tive páginas mais ligadas à alimentação. Depois mais ligadas à maternidade. Depois vai acompanhando a tua vida. Sim, depois mais ligadas às casas, aquele sonho da tiny house. Então vai assim passando, mas não há assim nada que eu vá assim, sabes, religiosamente a cada dia. Até porque há momentos em que desligo completamente das redes. Não és muito de redes, não é? Sou ainda só, por causa sabes, do trabalho. é o meu trabalho, mas tento separar bem as águas, porque pode ser uma excelente ferramenta, não é? Claro. Mas também pode distrair-nos. Pode me distrair, sim. Um cheiro da tua infância. Um cheiro da minha infância. Cheiro da minha infância. Hoje esta caravana vai ser assim mais animada, porque temos aqui uma companhia. E está ali o Buddy, portanto a companhia está muito feliz. Estão os dois muito felizes, na verdade. Olha, lembro-me muito do cheiro a cigarro. Era muito constante, então não é assim... não é um bom cheiro. Não é assim algo que relembre com o coração cheio, não é nesse sentido, mas é realmente um aroma que ficou muito presente ao longo de toda a infância, toda a adolescência, sim. Sim, eu acho que a geração acima da nossa não era... Não fumavam todos em casa, para cima de nós, tudo fechado, nos carros, que hoje em dia é impensável, não é? Sim. Então tenho muito... Sim, quem era o teu pai? Toda a gente. E tu nunca fumaste? Eu fumei, sim, vários anos. Também há essa tendência, não é? Normalmente pais fumadores dão filhos fumadores. Sim. Normalmente. Eu sempre disse que não, sabes? Eu até escondia o maço de tabaco, mas depois entrou na adolescência e comecei a fumar. Sim. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, recomeçar, esquecer coisas, sei lá? Olha, é sempre natureza. Ou o que é que fazes, sim? Sempre natureza. Às vezes vai dependendo, às vezes mais praia, às vezes mais para os lados da montanha, mas sempre natureza. Sempre pés na terra. Sim, terra ou água, sim. Exato. Um dia para onde não querias voltar? Nenhum. Houve dias muito desafiantes, muito difíceis, mas que fazem sempre parte da pessoa que eu acredito que sou hoje, com aquilo que tenho hoje. Então voltaria mesmo para aqueles mais desafiantes. Sim, faz parte. Palavra preferida? Palavra preferida? Eles estão ali a adorar a companhia do outro. Olha. Verdade. Mete-se de barriga para cima ao Buddy. Já vão perceber. Eu acho que ela daqui a nada vai aparecer aí. Quando lhe apetecer. Mas verdade, palavra favorita. Acho então. que é o nosso maior propósito. Queres dizer lá? Olá! É de estarmos em verdade. Acho que isto nunca aconteceu. Não? Não, acho que já uma vez entrou aqui um bebê, precisava de mamar, mas... Queres dizer olá? Olha aqui para o microfone. Olá! Então acho que nós vimos cá realmente para viver em verdade. Acho que é o nosso maior propósito. E sinto que eles nascem, não é, com essa verdade, todos nascemos. E de certa forma vão acontecendo coisas na nossa vida, ou até coisas que já carregamos lá de trás, que nos desviam um pouco da nossa verdade. E ela vai estar sempre presente, mas às vezes com uns casacos a mais, umas máscaras a mais. Eu acho que o nosso maior objetivo é realmente encontrarmos a nossa verdade, porque aí vamos inspirar também muitos outros a encontrar a própria verdade deles mesmos. Então acho que a verdade é sim a palavra preferida. Nasceu no Porto e desde cedo que se expressou através das artes. Há aqui uma parte cronológica que eu não sei se está certa ou não, mas depois tu... Formou-se no Instituto, é que isto eu não sei se foi antes ou depois do Brasil, mas pronto, formou-se no Instituto Português de Naturologia
Uma grande introspecção levou a um questionamento de tudo o que lhe for ensinado até então, rumou ao Brasil, onde viveu uma história de amor e depois de desamor, uma nova vida, mas também daí nasceu uma filha maravilhosa. Está tudo certo? Apaixonou-se por outra forma de estar, bem diferente da que tinha antes, esta cheia de aromas, cores e texturas. Já a entrevistei noutras alturas e chegou a hora de enfiar finalmente na caravana Maria Couto a sua filha e o seu projeto Mãe Guru. Conseguimos, Rita, aleluia, porque isto já era para acontecer. Já desde a primeira temporada. Exatamente, acho que já desde o princípio. Sim. Eu já foste capa de uma revista que eu tinha, e é das capas mais bonitas para mim da revista. E foi muito bom esse dia que nos encontramos a fotografar. E essa sessão é assim continua a ser das favoritas, sabes? Ai, as fotografias são... Não tem a ver comigo, acho que tem mais a ver contigo e com a Noah. Tu dizes Noah ou Noah? É Noah. Noah. Eu sou das únicas pessoas que digo bem, não é? Sim, Noah, sim. Porque toda a gente diz Noah. Normalmente dizem Noah e até quando vão escrevem com H, porque há muitas meninos e também meninas que é com H no fim, o dela é sem H. Sem H. Mesmo Noah. Porquê é que ela se chama assim? Olha, eu acredito que as crianças entram em contacto connosco muito antes de nascerem. Eu morava na altura no Brasil e apanhava muitas caronas, né? Muitas boleias, era o meu meio de transporte, E houve um dia antes de estar grávida que apanhei uma boleia e o rapaz, depois naquelas conversas, como é que te chamas? E ele disse-me Noah, e foi a primeira vez na altura que eu tinha ouvido esse nome, sabes? E foi assim tipo, uau, que nome bonito. Depois quando vim a perceber que estava grávida foi certo o primeiro nome. Ela tem 2 nomes, é Noah Zaya, o segundo nome. E depois o Zaya... Que não são nomes nada comuns para o nosso país. Não, o Noah já comecei a ouvir. Buddy, quieto. Desculpem, esta entrevista vai ser diferente, que está aqui tudo muito a acontecer e o Buddy está-se a apertar um bocadinho muito mal. Na espontaneidade. O Noah e Noah já comecei a ouvir, já é mais recorrente, mas de facto o Zaya acho que nunca conheci ninguém com Zaya. E depois quando conheci o Zaya foi cá em Portugal através de um filme do Egito, era uma deusa, e fez todo sentido a ligação. Noah, Zaya. Noah vem de Noé, o grande salvador, e Zaya do amor, então a grande salvadora através do amor desse caminho. Que bonito. Então, é um bocadinho dele. Olha, vamos voltar aos cigarros. Vamos. Infelizmente, esse cheiro que habitou nas nossas casas, nos nossos carros e na nossa vida. Como é que foi a tua infância? A minha infância... Foi no Porto? Sim, foi no Porto. Fui lá que nasci, que fui criada. Apesar dos meus pais terem escolhido depois mais para a frente casas um bocadinho mais na periferia, por terem valores diferentes, mais acessíveis e por terem ter dimensões maiores. Claro. Mas toda a vida, o trabalho deles, a minha escola sempre foi mesmo ali no Porto, e lembro que na altura eles trabalhavam bastante, então olha amor, assim corridas muito rápidas não pode ser, por causa pode dos haver fios. Algum fio, sabes? Peraí. Podes falar que eu vou tomar conta da ocorrência. Ok. Buddy, podes continuar a falar. Então lembro-me que eles trabalhavam bastante na altura e eu passava muito do meu tempo com as minhas tias. A educação era dividida com ambos os avós, lado materno e lado paterno, mas passava ainda mais tempo com os do lado materno e com as minhas tias, que eram muitas, então eu gostava muito, chamava-se a casa das tias, porque realmente eram muitas tias, então eu passava lá muito do meu tempo. Se calhar já vem daí a cozinha, não? São quando há muitas mulheres juntas. Por acaso não, sabes, eu nunca tinha cozinhado, assim, até os 18 anos, até sair de casa, que eu saí de casa com os 18. Lembro-me a proximidade que houve maior foi com uma dessas tias, nomeadamente quando ela ia para a parte das sobremesas, nunca era para a refeição do dia-a-dia, mas era algo que por ordem assim familiar as crianças não faziam parte da cozinha, então era uma coisa assim meio que separada, sabes? Sim. Então nunca fiz parte assim de agora como em tua casa, faz, exato, era o que eu ia dizer. Desde sempre, é bem diferente. Ela sim. Agora já sabe fazer o jantar e o almoço e tudo. Bem, Rita, é incrível. Ela há um mês surpreendeu-me, porque ela é muito independente em várias coisas e quer experimentar, não é? Como estás a perceber, curiosa, não sei o quê. E ela há cerca de um mês foi tipo, mãe, apetece-me muffins? E eu, pois amor, mas agora a mamãe está a fazer o almoço, tipo, o jantar já não
calma, não dá jeito. E ela, então vou eu fazer. Sim. Então Rita, ela foi ao armário, viu as farinhas que existiam, viu os ingredientes que existiam e pela primeira vez sozinha ela criou uma receita do nada, sem qualquer orientação. Ligou o forno, untou a forma, fez o preparado dos muffins, pôs lá dentro e estavam maravilhosos. Que espetáculo. Uns muffins de aveia e de tâmara. Até fui depois dar a uma das vizinhas, toda contente, sabes, toda orgulhosa. Tipo, estava aqui o meu muffin que eu fiz. Que espetáculo. Para a próxima peço para trazeres para mim. Sim, acho que vai ser uma boa ideia, boa ideia. E então, e como é que eras tu em miúda? Olha, era muito extrovertida. Ainda no outro dia já há uns 2 anos talvez, estava a rever aqueles escritos do primeiro ciclo, daquelas frases que depois os alunos escrevem, não é? no final, e todos remetiam a uma simpatia, a uma alegria, a uma ajuda. Sim. Então lembro-me de ser essa criança assim bem extrovertida. bem alegre. Eu já sei que lembro-me quando eu escrevi que tiveste assim uma fase rebelde na tua adolescência. Sim. Como é normal. Claro, ou seja, tinha aquela parte extrovertida e alegre, não com toda a gente, não é? Sim. Mas com as pessoas que realmente me sentia bem. E depois sim, comecei a experimentar tudo e mais alguma coisa, a sair à noite, comecei a sair à noite muito cedo, com 13 anos, e saía muito à noite. Então fui testando muitos limites, assim, sabes, borderline ali, testei muitos deles. O que fizeram parte também de quem eu sou hoje e agora, mas sim, hoje em dia percebo, né, com esse olhar, na altura simplesmente estava a viver o momento, hoje em dia consigo perceber que estava ali mesmo com uma energia ali de rebeldia e de provocação. Sim. Tu és filha única? Não, tenho um irmão 2 anos mais velho. Sim, e brincavam? Como é que era? Era alegre? Era assim? Não, olha, desde miúdos em que eu era aquela irmã que o tentava abraçar e dava beijinhos e mandava assim desenhos debaixo da porta empurrava. e ele tipo, sai daqui. Então nunca houve assim uma ligação muito chegada, apesar de haver a convivência diária. Não. E depois nessa fase da adolescência levou-te a sair de casa aos 18 anos, eras muito miúda. Sim, olha, eu contava realmente os dias, Rita, para sair de casa. Sério? Eu comecei a trabalhar pontualmente aos 16, contra a vontade da família, porque queria muito essa independência, havia uma sede muito grande dessa independência, poder comprar as minhas coisas. Mas porque também não corria tão bem em casa? Não. Eu não me sentia minimamente vista. Sabes, realmente as necessidades, haver uma conversa, então havia, lá está, acho que veio também muito daí essa rebeldia, tipo, se aqui não, então vou testar outras coisas, quero sair. Também tinhas que chamar a atenção de outra forma, não é? Sim. Quero ser vista. Sim, mas realmente ser vista na sua essência da palavra, não é? Mesmo lá no fundo. Então, como não senti identificação nenhuma com aqueles que estavam, não é, no seio familiar, havia uma sede enorme de sair, até porque havia muitos conflitos, foi uma época muito desafiante mesmo, com eles, mas principalmente com a minha mãe. Então havia essa sede de sair de casa o mais cedo possível. Já serenou ou não? Está noutra fase. Não, nunca mais vai ser aquilo que foi outrora, né? Porque ela era outra mulher e eu era uma jovem. Não é que ainda não seja jovem, Yes. mas há toda outra dinâmica à volta. Há um novo membro da família, assim. Então nunca mais será, né? Eu também estava ali ainda que submissa, não é? Debaixo do mesmo teto. Então eu saí muito cedo, não é? E abri asas muito cedo, então não é uma relação próxima de todo. Aliás, eu nunca quis ser mãe e hoje em dia percebo porquê, porque eu via a maternidade como algo muito difícil e, sabes, assim, bem conturbado. Então para mim, eu sempre disse, imagina, eu era a única no grupinho de amigas que dizia eu nunca vou ser mãe, eu vou fazer uma operação para aos 21, acho que era na altura aos 21, depois foi na data em que fiquei grávida, não é? Vou fazer mesmo a operação que me impeça de ser mãe um dia. E fui tendo meus namorados e sempre foi algo que teve muito presente. Gosto muito de ti, está tudo bem assim. Quem te viu e quem te vê, estava muito vincado, sim. Então, e depois como é que foi essa vida de aos 18 anos a viver sozinha? Trabalhavas? Estudavas? Sim. Como é que fizeste?
Então, eu trabalhava, depois consegui entrar no curso que eu mais desejava na altura, que era, o meu maior sonho na altura era ser designer de moda, então tinha conseguido entrar para o Citex, hoje em dia Modatex, que era super difícil. Lembro que foi a primeira vez que me vieram lágrimas de alegria, sabes? Quando recebi a mensagem, tipo, entrou, e eu nem acreditava, foi mesmo assim um momento muito importante. Na indústria da moda, que hoje em dia, quer dizer, tu vês que gostas e não sei o quê, mas seria difícil agora ver-te nesse lugar. Sim. Quer dizer, acaba por se calhar de até outra um dia forma, vai estar, mas de uma forma completamente diferente. De outra forma, muito mais artesanal, mais Não me cuidada. identifiquei minimamente com a energia da indústria da moda e tive lá muito pouco tempo. Depois também percebi que não estava a conseguir, não conseguia trabalhar e estudar, porque aquilo era realmente muito exigente a muitos níveis. Então não era possível estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, simultaneamente. Então tive depois que abandonar a casa que tinha encontrado, assim, à beira da Casa da Música, era perfeito, assim, a minha primeira casinha. Não foi sozinha. Arranjei a casa, depois fui à escola. Pessoal, quem é que precisa de quartos? Conhecemos todos ali, fomos fazer uma tour, sim, angariei pessoas para dividir a casa e correu tudo bem, até uma altura em que eu percebi que não conseguia mais pagar a casa, porque não conseguia trabalhar ao mesmo tempo que estudava. Depois fui morar para a casa de umas tias, essas tias com as quais eu cresci, que era mesmo ao lado dessa escola, e foi aí que percebi que não era para mim, e que eu tinha que sair de lá, e assim fiz. E o que é que foste fazer? Tive uns meses sem saber. Peraí, tu trabalhavas à noite também, tu contaste, sim. Eu lembro agora. Sim, então eu fazia... Agora aposto que deitas-te cedíssimo. Tento, sim. Já tive uma fase em que eu, como estou sempre com ela, trabalhava durante a noite e madrugada, mas agora tento mesmo regrar, porque é realmente importante. Mas tive muitos anos a trabalhar como relações públicas, discotecas no Porto, como bartender, fazia presenças, era promotora de todo tipo de eventos, de festas, de campeonatos, de coisas. Estava sempre lá, assim, numa roda da vida, a trabalhar. Depois encontrei o Instituto Português de Nutrologia e percebi, ok, eu sempre gostei de massagem, vou aqui só experimentar, mas numa de para mim. E percebi que realmente adorava aquele mundo, terminei o curso e lá está, eu tinha as aulas à noite e trabalhava durante o dia e madrugada, era assim um loop constante, sempre a trabalhar, sempre em festa, sempre. E o que é que se passou daí até ao Brasil? Há um salto muito grande ou não? Ou foi logo a seguir? Eu fui com 20 anos, então não foi assim tão grande. Não. Estava a ver se estava a dar um salto muito grande, mas não. É engraçado, Rita, porque todos à volta viam-me como já uma pessoa super bem sucedida para a idade que tinha. Já morava sem os pais, já trabalhava... Tinhas a tua independência. Pagava as minhas coisas, mas de facto eu sentia um vazio enorme. Podes dizer assim, quando ele escalar outra vez? Diz assim, buddy, não. Queres te sentar aqui? Sim, é que ele não ouve e não vê muito bem, então às vezes tenho de fazer assim. Ok. Assim é para ele perceber que é para... Aqui, senta, aí. Claro, já está cansado. Já foi muita brincadeira aqui. Então, as pessoas tinham uma visão de mim, de uma jovem, né, super bem sucedida para aquela altura, e eu não. Eu via-me como alguém com um vazio enorme que tinha, fazia compras, sabes, incessantemente. Sim, disseste que tinhas até tipo alguma compulsiva, adicta, não era assim? Sim. Tinha vários vícios. Eu tinha relacionamentos como vício, tinha cigarros como vício, algumas drogas como vício, trabalho como vício, ou seja, eram vários buracos que eu tentava preencher com coisas externas. E eu percebi que tinha que sair dali, sabes? E houve um chamado muito grande para o Brasil, especificamente para a Ilha da Magia, Florianópolis. Alguma coisa me chamava lá de uma forma que era impossível recusar esse convite. Então estive a trabalhar durante todo esse ano e depois em setembro desse ano, aos 20 anos, fui de mochila às costas. Sozinha? Sozinha. Tinha várias pessoas até que se queriam juntar e eu sentia, não, esta viagem tem mesmo que ser feita. Mas tu ias só um bocadinho, não era? Não era essa, não ia, era uma viagem de um mês, se não me engano, mas eu já levava tipo currículo na mochila, sabes? Eu já sentia que de certa forma ia ser muito mais do que um mês, mas a volta estava para um mês depois. Sim, e depois aliás, o que é que aconteceu?
Não quero, amor, obrigada. Olha, cheguei lá, estive em vários locais, estive no Rio, depois em São Paulo, em Paraty, em Grandes Reis, mas sempre com o meu destino final, Floripa. E foi super interessante porque toda a viagem parecia que estava a guiar para aquele exato momento, aquela exata hora e naquele exato local. Então, dentro de... Espera aí, tenho que beber uma aguinha. Dentro de... Não quero mais. Dentro de Floripa há várias... É uma ilha, ou seja, rodeada de praias. E eu reservei o meu hostel exatamente para aquele local, né, que era na Praia Mole. E... Não, está bem assim, obrigada. E assim que aterrei no aeroporto, tomei a decisão de não apanhar um táxi. Tipo, não, vou apanhar 3 autocarros. E foi no autocarro que conheci o pai da Noah. Assim, sério? Mal chegaste mal lá? Cheguei. Ainda estava a ouvir super mal, sabes, da pressão que tenho, montes de dificuldade. Ele estava a falar, eu estava tipo, estou tipo aqui com a pressão, não percebo nada. E foi Português, assim, brasileiro? Brasileiro, sim. E foi assim algo muito mais forte que nós. Foi uma conexão mesmo. Ele colocou o olhar em mim e eu nele e parece que o mundo ali parou à volta. Lembro-me de depois entramos num autocarro. Ele ia exatamente surfar para essa praia onde eu tinha alugado o hostel na Praia Mole. Ele começou a tocar assim a flauta e eu lembro-me, Rita, eu queria tirar o olhar dele, sabes? Queria ver o sítio que tanto me chamava, né? Que eu tinha acabado de chegar e de facto não conseguia. O olhar estava só ali naquela personagem. E depois não se largaram mais. E depois não nos largamos mais, até um ponto e vírgula, um ponto final, sim. Sim. E depois desse tempo do Brasil, o que é que fazias? Para além de estás apaixonada. Olha, só estavas apaixonada. Eu trabalhei aqui em Portugal para poder estar à vontade lá, então também a diferença, não é, do euro para o real ajuda-nos a nós. Então fui para lá assim confortável. Depois, quando deixei de estar tão confortável, comecei a fazer bolachinhas em casa e vendia-as na rua. Era um projeto chamado Mary Cookies. E cheguei também a trabalhar como recepcionista lá num hostel. Ela muito atenta ao que tu estás a dizer. Mas de vez em quando sabias que a mãe tinha feito as bolachinhas? Sabias? Já lhe mostrei as fotografias para assistir. Tinha umas mensagens, sabes, nas bolachinhas. E tem lá no livro. Ela sabe assim bem assim a história. Então às vezes também vinha a Portugal, né, porque aqui recebe-se muito melhor. Eu lembro de vir cá, de trabalhar um verão assim em bar e depois retornar para lá. Fiquei lá cerca de 2 anos, mas não foram 2 anos contínuos. Sim. E ainda vinha cá a Portugal e depois voltava. E depois, o que é que se passou no entretanto? Passou-se muita coisa. Além de engravidados? Eu descobri-me assim... Porque foi especial o Brasil, teve coisas más, mas teve coisas muito boas. Sim, foi de lá que eu me trouxe, sabes? Aliás, várias pessoas nem sequer me reconheciam quando eu voltei. Num dos regressos, eu sinto que realmente o Brasil e essas experiências que eu passei lá me mostraram quem eu era, sabes? Por exemplo, a natureza, né? Como há pouco te falei, que é o sítio que eu vou quando quero recarregar, redirecionar, conversar, o que quer que seja, né? Vais para a natureza e ela sabe o que fazer contigo. Nessa altura era tipo, a natureza é muito bonita naquele quadro, sabes? Ou naquele jardinzinho, mas não há ali uma coisa muito exótica, exuberante, um contacto muito íntimo. Certo. E de repente estar lá, sabes, na Mata Atlântica, estar com aranhas deste tamanho, quando eu tinha aracnofobia, não conseguia ver assim coisas, foi assim um choque, tipo, eu não faço parte disto, eu não quero isto, sabes? Eu não quero estar aqui dentro. E de facto era quando mais animais e insetos, não é, apareciam para mim. E foi um processo de desconstrução e de entrar num processo de fluidez, sabes? Muito... e de comunhão mesmo, assim, com o que a natureza é o que nós somos. Porque não há realmente uma divisão. Nós somos parte dela. E quando eu realmente comecei a entender isso, comecei a ter a natureza lá, como sou lá, como a minha maior medicina. E é incrível que à medida que fui deixando o medo, sabes? Essa energia, não é? Quanto mais temos medo de algo, às vezes mais atraímos esse algo para podermos vivenciar. E de facto, elas só apareciam para mim. Eu fui morar para um casebre, assim, no meio da floresta, com ele e com um amigo,
e apareciam tipo aranhas do tamanho da minha mão, sabes? As caranguejeiras, e só apareciam para mim. E depois quando eu comecei a relaxar e a integrar tudo isso e ir até sozinha eu para a mata, que era impensável, as coisas deixaram de aparecer assim com tanta intensidade, e foi realmente lá que eu comecei a conhecer partes de mim que até então não conhecia, sabes? No E Porto, este espírito também de sim, era tudo sempre aquilo de salto alto, toda Sim. arranjada, até por causa do trabalho, toda maquilhada, não saí de casa sem estar, não é? Toda preparada, também era exigido pelo trabalho da altura. Foi começar a ver mesmo de pé na areia, descalço, sabes? Mar, 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 natureza, 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 com a simplicidade mesmo da vida e do dia a dia. Depois vinha ao Porto, imagina, tinha coleções tipo de malas e de sapatos e de vestidos e tudo, posso imaginar, até coisas com etiqueta, porque era aquela compulsão, não é? Comprar, tentar preencher o vez e depois nem usava, e doei tudo e vendi tudo, vendi o meu carro, tipo, eu para mudar de casa na altura eram necessários 3 carros, imagina. Minha miúda de 18 anos cheia de tralhas e de coisas, doei e vendi tudo, fiz tipo uma mala aberta, sabes, não cabe tudo. Fizeste E aquela fiquei com tudo que era a feira meu. da baguejeira? Tipo isso, fiquei com tudo que era meu numa mala de viagem, incluindo roupa, calçado, livros, numa mala de viagem, segui tipo ao Brasil novamente, disse obrigada. Sem e as nada. pessoas, sim, e as pessoas ficavam tipo, uau, tipo, quem é esta Maria que nós não conhecemos, né? E eu brincava com eles e dizia, olha, a Maria está cá, que vocês conhecem, mas de facto removeu máscaras que antigamente usava, que achava que necessitava de certa forma para se integrar, para pertencer, para parecer. Sim. E realmente a natureza ensina-nos que É não é mestre. preciso grande coisa, não é? É maior mestre. E obriga-nos a olhar para nós, não é? De uma forma única, dá-nos mesmo e guia-nos, dá-nos realmente aquilo que necessitamos a cada momento, as respostas a cada momento. Entretanto, lá também engravidaste, não é? Exatamente, sim. Foi numa das voltas. A Maria, que não ia ser mãe nunca. Sim. Entretanto, vim para Portugal, trabalhei no Sul como bartender. Abri um restaurante com os meus pais em Matosinhos, que era o Garden Coffee, todo healthy style, sabes, já na altura. E depois tínhamos terminado, sabes, ele não estava a saber lidar já com o afastamento, havia muitos ciúmes com o facto de eu trabalhar na noite, já assim várias red flags, sabes, red flag, e eu tipo, lembro de chegar, tipo, era na casa da praia, discoteca quando eu trabalhava lá na Foz, tipo, eu tinha que chegar, imagina, às 11 para montar o bar, e eu estava tipo a ver as viagens, sabes, e a ler os meus livrinhos de yoga, e o pessoal tipo, toda a gente a ver shots e eu tipo só lá no meu livrinho de yoga, sabes? E saía a fazer a minha prática e o pessoal assim tipo, Maria, isto não está muito também, bem o yoga também foi lá no Brasil. Sim, foi através dele. E depois foi tipo, não, eu recebi uma ordenada e disse, olha meninos, vou tirar 15 dias de férias também no Garden, eu vou ao Brasil ter uma conversa olho no olho, porque estas coisas para mim não se resolvem por digital. Então fui e depois voltei já com 5 meses, ainda vivi lá. A conversa foi... Sim. A conversa deu frutos. Sim, mas pronto, para mim era a esperança que seria uma filha, um filho, ela foi desejada, não foi algo que simplesmente aconteceu, mas na minha visão era que seria a cura, sabes, dele, de toda essa violência. Quando eu o conheci, ele era 10 anos mais velho, 10, 11, mais velho, e o sonho dele sempre tinha sido ser pai. Ele vinha de uma família também bastante abusiva e violenta a vários níveis, e eu tinha a ideia que o ia salvar, sabes? E que nós, sendo uma família, nos íamos salvar. E ele, desde cedo, me tinha partilhado, né, o desejo dele de ser pai. E eu, no início, não estava nada aberta a isso. Mas depois tive essa esperança, sabes? O amor estava tão cego na altura. E, de facto, nós ficamos também doentes, sabes? Quando estamos dentro de um sistema de violência doméstica tão forte, tão agressivo a todos os níveis, fisicamente, mentalmente. Então houve um grande desejo de a ter e que seria essa cura. E depois veio ser outro tipo de cura. Este bichinho bom. Olha, e vamos passar essa parte à frente. Mas depois, pronto, não correu bem, não é? Olha, eu acredito que correu bem. Claro. Sabes, acredito que correu muito bem. Porque, se na verdade, Rita, eu amei outros homens antes, mas com os quais eu nunca teria tido filhos. E foi só possível com ele, sabes? Eu tenho-a graças a ele. E tenho
estou ainda neste processo de cura, ainda tenho um longo caminho pela frente, mas sempre que vem, sabes, a raiva, dou-lhe esse lugar, já tive de trabalhar com tudo isso, mas depois vem também esta gratidão de, ok, se não fosse por ti, a minha história lá não teria começado, eu não seria a mulher que sou hoje, porque eu vi-me completamente desfeita, sabes, por dentro, completamente desfeita. E ela veio-me dar essa força, porque foi quando ela nasceu que houve a última agressão e foi mesmo, chega, sabes, não vai acontecer mais. Ela tinha dias. E para mim veio com esta força que eu nunca tinha tido. Eu desculpava sempre e acreditava sempre e se calhar que isso nunca também iria voltar a acontecer. E que se calhar isso também estava a dizer algo de ti, porque no fundo estavas a deixar, não é? Alguma coisa está em ti se tu deixas que isso aconteça, não é? Portanto, também tens que resgatar essa lutadora de comigo não é? Sim. E perdoar também. Tive um grande período de tempo, estes anos, a perdoar-me a mim própria por me ter permitido ser tratada de tal forma. E ao mesmo tempo, num processo de gratidão por tudo aquilo que vivi, porque eu acredito que nós também vivemos e escolhemos viver aquilo que temos para sermos a pessoa que somos e para lidarmos com quem temos que lidar. E se não fosse por ela, não a tinha. Sim. E também é bom transformar essa dor em amor, porque ela está aqui. Ela está aqui, não é? Sim. E é a melhor coisa do mundo. E ela tem esta história, portanto também tem que ter esse lado bom do amor, não é? Sim, sem dúvida alguma. Já estás com sono? E depois, pronto, então depois regressaste a Portugal, então? Eu regressei já grávida com cerca de 5 meses e tive-a cá, sim. Graças aos meus pais passamos lá uma temporada super desafiante, cheguei a morar na rua, grávida com o Noah, cheguei a passar fome, ou seja, foi muito, muito, muito desafiante. E essa questão até foi graças aos meus pais, que eles queriam que eu voltasse para Portugal, e eu batia sempre o pé, não, só volto com... não faz isso também. Só volto com ele, e levei-me mesmo até ao limite. Foi mesmo até ao limite lá, só de pensar, foi mesmo até ao limite. E acho que graças a eles também estamos aqui, porque depois com 39 semanas fui parar ao hospital cá em Portugal, por agressão. E ela nasceu com 40 semanas, exatamente uma semana depois, e foi todo um parto exatamente o oposto daquele que tinha sido planeado, porque tinha feito todo o processo para ser um parto natural, para ser um parto na água, e depois aconteceu esse episódio de violência que foi na casa onde eu estava, onde já tinha lá a banheira e tudo, e a parteira disse, e muito sabiamente, obviamente, o teu corpo vai estar completamente bloqueado e fechado por um momento em que tem que estar completamente aberto. Por isso vamos ter que escolher um hospital para ela nascer. E para mim foi assim o mundo todo a desabar, sabes, naquela altura. E assim foi. Depois com 40 semanas entrei em trabalho de parto, ainda iniciou em casa, mas depois fomos para o hospital e não foi um parto nada fácil. Foram 20 e tal horas em trabalho de parto, até depois de culminar com uma cesariana de emergência. E tudo tem uma explicação, não é? Ela não se sentia segura para sair. Claro, as hormonas também estavam... Claro, eu estava ali em estado de choque, em estado de proteção, fechada. Eu estava toda fechada, não é? No momento em que temos que estar completamente abertas e sentimos completamente seguras. E ela, de facto, não se sentia segura também para vir, né? Naquele momento onde tudo parecia que estava a desabar. Então foi extremamente desafiante. Depois vi-me, essa mulher que era independente, essa jovem que era independente, a regressar sem nada, não é? E com uma bebê sozinha, aquela que de facto que sempre disse que nunca seria mãe, de repente estava com uma bebê sozinha e sem meios, não é? Sem qualquer meio. Então foi um grande desafio e foi aí que o yoga realmente me salvou, sabes? Foi um caminho em que todos os dias em que eu achava que não ia conseguir mais, sabes? Eu ia ao tapete, eu fazia uma prática, uma meditação, eu orava e eu via forças e sentia forças que eu não imaginava que tinha dentro de mim. Então eu sinto que o yoga realmente me salvou a mim e a ela, sabe? No sentido de ter realmente uma mãe capaz de estar lá para ela. Então... eu fui procurar logo trabalho, porque fiquei aflita, como é que eu vou pagar coisas, não é? Estou sozinha com uma criança, e arranjei logo trabalho numa loja, um part-time. Estive lá durante 4 meses até me despedir. E eu percebia que... eu despedi-me com essa certeza, sabes? Eu tenho que levar isto para o mundo.
isto é tão maior do que, pode ser tão maior do que está a ser, no sentido em que salvou a minha vida e pode salvar a vida de tantas pessoas. Estás com soninho, amor? Ela está a ficar, eu estou a vê-la a ficar cheia de sono. Deita ali um bocadinho. É a caravana que vai assim a abanar. Então eu lembro que estávamos lá com 4 meses e eu cheguei e disse, olha, vou de facto dar aqui um até já e vou começar aqui a seguir o meu sonho. E peguei nela, fomos as duas para o Algarve, que é um sítio muito especial para nós, na Praia da Luz, e foi lá que tomei a decisão de começar a fazer as formações e tudo aquilo que fosse necessário para efetivamente poder guiar pessoas neste caminho. E assim começou a jornada e surgiu também o projeto Mãe Guru aí. Foi aí que nasceu? Sim. Mas ela era mínima. Sim, ela tinha meses. Tinha meses. Havia muita curiosidade, sabes, na altura de como é que vai ser uma bebé vegana. Começou muito pela curiosidade da alimentação e do yoga, que na altura era muito menos falado do que agora é, felizmente, né? Então começou por surgir assim um blog, que na altura nem era Mãe Guru, começou com o da Kiwi e depois era Maria Coterapeuta, que já era a minha página antiga, e eu pensei, ok, tenho que combinar tudo isto, sabes? E veio o Mãe Guru e eu aceitei o Mãe Guru e assim começou o projeto. E depois as pessoas começaram a perguntar-te muitas coisas, havia muito interesse, não é? Sim. Porque havia pouca coisa. Sim, na altura havia muito pouca coisa, né? Era tudo muito novo na altura, tanto yoga como mãe solteira. Eu acho que foi isso que também que eu cheguei até ti. Sim. Foi por isso. Era tudo muito novo e eram várias coisas muito novas numa pessoa só, aquilo que eu sentia, não é? Depois o nomadismo que veio, o facto de ser mãe solteira, o facto Exato, depois andaste a mudar de casa, tu num ano, tu disseste, eu já nem me lembro, que não fui reler a entrevista, mas... Com a tua entrevista eu acho que contei, Contaste. até à altura nunca tinha contado, mas acho que foram mais de 30, imagina. Sim, mudaste 30 vezes de casa. Com ela atrás. Não, numa vida. Sim. Acho eu, depois tenho que contar. Mas naquela altura tinha sido muito também com ela, sim, não é? Sim, nem eu sabia o que era o termo nómada ao certo quando nos tornamos nómadas, porque não estava nos planos, mas imagina, tudo isto no Porto, eu comecei a dar aulas, entretanto eu fiquei sem essa casa, fomos morar para a casa de umas tias, por questões de religião fomos expulsas dessa casa. Depois, porque eu não concordava com o facto de ela ter que ser batizada, temos que sair dessa casa, depois fomos para a casa dos meus pais, então foi assim, sabes, turbulência atrás de turbulência, atrás de turbulência. E eu agradecia sempre por aquilo que tinha, mas a saber aquilo que queria. E acho que isso me alavancou realmente para levar para onde eu deveria ir. Então eu agradecia por aquilo que tinha, mas sonhava sempre com a natureza, sabes, com ela. Não queria estar na cidade, sabes, aí já estávamos na cidade, que entretanto os meus pais venderam a casa deles para ir ter comigo ao Brasil, ou várias coisas, depois alugaram, imagina, um apartamento para o meu irmão ficar em Matosinhos, e foi nesse apartamento que viemos todos a morar, imagina, a vida deu muitas voltas, mas lá está, no meio da... Mas os teus pais, ainda com essa relação, sempre foram ali... Foram para o Brasil, atrás de ti. Sim, olha, toda a família se admirou. De facto, quando eles foram para o Brasil, eu também foi com uma tentativa, claro que foi por eu estar lá, mas foi com uma tentativa de começar algo muito novo também para eles, a nível profissional, porque eles estavam, os dois já desempregados, os projetos deles já tinham ido, pronto, tinham-se encerrado. E foi com esse desejo. Foi ali um combo de ideias, mas também, pronto, obviamente por eu estar lá, mas durou muito pouco tempo, eles estiveram lá umas semanas e voltaram. E depois foi interessante que depois viemos todos a estar nessa casa, mas depois eu consegui alugar, foi um quarto e depois um sótão, e foi lá que eu comecei a dar aulas de yoga, que era numa quinta ao lado do Porto, que era a Quinta das Alfaias, que era da mãe da minha melhor amiga da altura, que entretanto ela também já deu umas voltas muito bonitas à vida dela, e lá começou tudo, e comecei com as aulas de yoga, também a fazer terapias lá. Mas chegou um certo momento em que eu senti, ok, está na hora de voar, sabes? E senti, lá está, é muito por sempre este chamado. Larguei tudo, larguei os alunos, aquela segurança que eu começava a ter também ali, e fomos para a Ilha das Flores, nos Açores. Não me perguntes muito porquê, mas senti o chamado que deveria ir para lá, e lá tivemos a morar uns meses. Até depois ia voltarmos e fomos para o Algarve, depois fomos para a Índia. E depois foi a Índia. E depois foi quando eu voltei da Índia que eu senti, ok, está na hora de deixar o nomadismo de lado. Na Índia foste com ela sozinha também? Sim, também ela tinha 2 anos. 2 anos. Como é que foi? Que loucura, não é? Loucura boa. Sim. E depois também fazias
As pulseiras. As pulseiras surgiram depois da viagem à Índia. Sim. Foi lá que veio a inspiração, a necessidade. Também depois quando eu voltei a 0.0 e voltei assim, sem a energia de estar a guiar aulas, workshops, o que seja, estava muito introspectiva. E de repente olhei assim para um japamala assim feito com grandes rudrakshas, que é esta semente, e olhei tipo, eu vou-te transformar em algo, sabes? E de facto transformei. Na altura até os primeiros não fiz colares, porque eu não sabia, isto aprendi tudo pelo YouTube, né? Não tinha a menor ideia. Então vendi só as sementinhas com o fio e assim consegui pagar, imagina. Sim, eu lembro que tu disseste que isso salvou nessa altura. E depois descobri uma paixão, sabes? Descobri mesmo uma paixão, que até lancei agora recentemente a segunda edição, a semana passada. Não sei, eu vi. Pronto, e a Índia, viajar com uma criança de 2 anos, foi uma experiência incrível, não é? Eu lembro também de tu contares. Foi, a repetir, Rita. Eu fui para lá, obviamente, com muitos medos também, não é? Mas tentei sempre que fosse a viagem mais segura possível. Claro que há coisas que nós não controlamos e temos que realmente abrir. Mas também era assim, tipo, nada marcado. Não, o primeiro mês estava marcado. O primeiro mês ficamos no Ashram da Ama e estava marcado. O resto é que não estava, fiquei lá 2 meses, queria ir para Auroville, mas não tinha nada marcado em Auroville. Pensei, olha, vou ver quanto tempo é que quero ficar também aqui no Ashram da Ama e depois logo vejo. E depois foi assim, sabes, tudo muito fluido, é incrível. Mas tu estiveste em Auroville. Sim. Vais contar um bocadinho desse... Sim, tivemos. Sim, já tivemos aqui a Lisa Joanes, que também lá esteve. Eles moraram lá há vários anos, sim. Sim, conta-nos lá um bocadinho, se puderes. Então, foi engraçado que nós estávamos no Ashram da Ama, que era tudo muito restrito, digamos assim, para uma criança de 2 anos, sabes? Não pode nem gritar. É um ambiente muito controlado. Acordamos às 4 da manhã todos os dias, dormimos no chão, cheio de baratas por um lado. E eu lembro que estávamos lá à conversa, lá com as pessoas que tinham conhecido entretanto, e eles, não sei o quê, eu sim, vou para Auroville. Eles, mas vais ficar aonde, não é? Porque há várias possibilidades de alojamento. E eu, pois, não sei, olha, vou indo e vou vendo. E eles, não, tipo, já está tudo lotado a esta hora, tens que não sei o quê. Eu, sério, nem tinha pensado nisso. Então fui lá ao computador, tratei, e vi que realmente estava tudo esgotado. Deixa só explicar o que é Auroville para quem não percebe. Aquilo é tipo uma comunidade que se juntou, que fez tipo uma aldeia, não é? Aquilo já é uma cidade. É uma cidade, basicamente, aquilo é enorme. Mas tem coisas incríveis e eles não têm moeda. Sim. Agora já desvirtuou um bocadinho, não é? Aquilo não está bem a 100% na direção de como o Sri Aurobindo e a The Mother tinham projetado, mas é assim, a meu ver não há sociedades perfeitas e eles têm tiro-lhes o chapéu por estarem a tentar, sabes, fazer algo diferente. No fundo aquilo é o livro comer, é tipo os livros de serviço, não é? Eu sei pintar e tu tens uma galinha e então fazemos essa troca. Trocas, sim, em que todos também ganham o mesmo e para mim era uma das possibilidades de vir também a mudar-me até eventualmente para lá. Cucu. Desenhaste-nos a nós? Ai, não somos num carrinho, que lindo. Queres mostrar? Nós estamos a pensar nas pipas. Ela está nas pipas. Já estou a salivar. Ela veio só cá com pipas, é um docinho, não é? Ela veio só aqui. A pipas vai ficar toda contente, está a salivar pelas pipas. Mas então foi super engraçado, porque eu percebi que já estava tudo lotado, mas eu liguei para um espaço e eles, não, mas nós arranjamos aqui, né? Um espacinho, imagina que nem era um quarto, era um escritório, atrás do escritório, sem casa de banho, e estávamos a meio do desfraldo, estás a ver? A casa de banho mais próxima era tipo a 5, 6 minutos a pé. E estava assim um bocadinho acima do meu budget, mas era a única hipótese. Então fui e percebi que realmente foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Depois daquele mês tão restrito, sabes, no Ashram da Ama, lá estávamos no espaço mais familiar. Era um espaço com piscina, em cima da praia, com parque, então foi perfeito para ela, sabes, estar assim 100% à vontade. E um mês lá? Um mês no Ashram da Ama e um mês ali em Auroville, sim. E depois foi tempo de voltar? E depois foi tempo de voltar, sim. E aí já com o chamamento de, ok, agora vou parar um bocadinho. Sim. Porquê que achas que até então não querias parar? Sim. E de repente sentiste essa... Eu senti-me cansada também, sabes, Rita, eu andava literalmente com a casa às costas e que eu queria às costas sozinha.
Foram E 2 anos que nisto. tu estás sempre com ela, Sim, tu não tens sem ajuda, rede de apoio, não é? sim, Não tens sim, uma sim. rede de Então apoio. eu dava aulas de yoga com ela ao colo, dava massagens com ela ali ao lado, então estava-me a sentir exausta, sabes? Até parei com as mensagens na altura e sentia que ela também estava com um chamamento por enraizar num lar. E depois voltamos, o nosso maior desejo era enraizar no sul. E enraizamos, depois foi quando houve o assalto. Espera, é verdade, mas Sim. essa coisa. Era a nossa primeira casa, sabes? Ia ser a nossa primeira casa, foi assim um infeliz acontecimento, mas feliz ao mesmo tempo, porque olha, redirecionamos a rota. Vocês ainda nem estavam lá a viver. Nós estávamos, já sim, tinham tínhamos acabado, imagina, eu estava a comprar pela primeira vez, eu não tinha decoração, nem eletrodoméstico, nem talher, não tinha nada, né? Só tinha roupas e coisas para seguir a viagem. Então começava a comprar, sabes, as primeiras coisas e passamos, lembro perfeitamente, essa tarde a brincar lá fora e não faças muito barulho, fim, que isso quando pegas faz barulho também, obrigada. E ela pediu-me para ir lanchar ao sítio preferido dela, que é ali em Vila do Bisco, até acho que cheguei a mandar lá do Easy Market e fomos lá ao Easy Market lanchar e quando voltamos estava a porta toda partida e tudo levado. E aquilo era um bocadinho isolado, então nunca mais te isolado. sentiste segura ali. Foi uma sensação de muito medo, sabes, como eu nunca tinha sentido. Se tiver aqui alguém, sabes, que realmente nos queira fazer mal, eu estou completamente impotente, senti-me impotente. Então foi a primeira vez em que eu senti-me mesmo sem chão, sabes, porque não entrava muito, mas o que entrava saía, sabes? Porque eu estava sempre a trabalhar com ela, então não havia muita margem de poupança, sabes? Entrava aqui, saía aqui, entrava aqui, saía aqui. Mas eu estava consciente disso, eu acreditava sempre e nunca nada nos faltou. Mas naquele momento tinham levado todas as minhas ferramentas de trabalho, sabes? E as poucas poupanças que eu tinha estavam lá. Até levaram as pedras, não foi? Levaram tudo, sabes? Até brinquedos preferidos dela, sabes? Na altura trabalhava muito com massagens, toda a coleção de óleos de aromaterapia. Levaram o meu tablet preferido. Levaram o computadorzinho que a Noah tinha para ver DVDs da Frozen. Isso marcou-a muito. Ela veio cá só deixar esse recado. E ela durante ela durante muito tempo, agora já nem tanto, mas ela durante muito tempo era mãe, mas os polícias já apanharam os assaltantes porque ela achava que quando isso acontecesse nós íamos voltar para lá, sabes? Ela também sabia que aquilo era a manifestação de um sonho. Então senti-me completamente sem chão, não é? Fiquei a 0.0 e sem os meus materiais de trabalho. E depois foi incrível. E com uma insegurança e um medo enorme de estar ali, não é? Sim, eu acho que nunca berrei tanto na vida, Rita. Foi mesmo forte. Foi mesmo... É porque é uma mãe sozinha com uma filha, não é? Senti assim... No meio do nada. Uma leoa, sabes? A querer proteger a cria com medo daquilo que fosse acontecer. Sim, uma leoa ferida. Sim. Foi completamente... ninguém está à espera, não é? Destas situações e a mim nunca me passava pela cabeça. Sim. Até eu lembro, imagina, nós antes alugávamos um quartinho. Se foste para a Índia, não tiveste medo, não é? Todo lado, não é? Tipo, nós até alugávamos um quarto que era numa casa lá grande e até lá eu tinha algum cuidado, sabes? Como era uma casa grande, nós alugávamos o quarto. Até o pouco que tinha, mas guardava tipo no sítio, tipo, até dentro de uma fraldinha, sabes? Sim. Assim meio escondido. E lá eu não sentia medo, porque era uma casa tão humilde, sabes? Tipo, era tão humilde aquela casa, que eu pensava, ninguém vai querer assaltar nesta casinha, sabes? Vão perceber que não há nada aqui. E lembro perfeitamente, Mas tu achas que foi maldade, que foi só... Normalmente, quer dizer, uma pessoa assalta uma casa que tem coisas e boas e que não sei o que é para levar. Está entregue, aquilo que foi está entregue. Exato. E depois fomos para Nazaré. Sim. Que é onde estamos agora. Está a ser a nossa primeira casa oficialmente em tantos anos. Sim, e já lá estás há algum? Vai fazer 4 anos. Aí já com raízes isso. No meio do campo também, com animais. Que tu conheceste? Eu conheci, foi lá que tirámos as fotografias. Sim, lindíssimas. Mas espera, eu tirei as fotografias na primeira vez ou não? Sim. E depois saíste? Sim, depois... eu ainda não estava nessa casa. Exato. Eu estava numa até de cantinho, que era quando eu estava a ir de Porto para o Algarve. Estava lá de passagem só para conhecer, para conhecer ali a Quinta. Sim. E nestes anos todos e nesta caminhada toda, o que é que foi mudando em ti? Tu cada vez fizeste esse mergulho, não é? Cada vez mergulhas um bocadinho mais em ti, nas tuas coisas.
também criaste o teu negócio, que é o que sustenta, não é? Sim, a 100%. A 100%. Que caminhada foi esta? Agora que olhas para trás... Sim, foi-se alterando de uma forma muito fluida, sabes, Rita? Era engraçado quando éramos nómadas, íamos dando aulas de yoga, workshops de alimentação, até massagens, onde íamos passando. Exato, não havia nada marcado, era o chamamento, não é? Sim, tipo, se alguém precisava... Sim, ou pontualmente também quando sabia que ia para um sítio, marcava lá um evento específico, sabes? E depois, por exemplo, com as redes foi muito interessante e com a pandemia foi muito interessante que eu sempre tive parcerias, mas eram sempre parcerias em troca de produto, sabes? Nunca eram parcerias remuneradas. Não sabia sequer na altura que havia um trabalho chamado influenciador digital, do criador de conteúdos digitais, né? Quando eu comecei, se calhar não existia, ou se existia não conhecia na altura. Sim. E depois quando a pandemia começou, foi tipo colocar as mãos na cabeça, os meus retiros a serem cancelados, ter que devolver o dinheiro e a pensar como é que eu vou pôr comida na mesa e pagar o teto mínimo. E de repente o meu e-mail começou a ficar cheio de propostas de parceria que não eram em troca de produto, eram realmente parcerias sólidas e pagas, remuneradas. E até foi aí que contratei a primeira pessoa para este projeto, a primeira assistente virtual. Era tudo virtual, pois na altura. Claro. A assistente existia. Ela é que não dava o trabalho dela é que ela era virtual. E foi maravilhoso, porque foi aquilo que teve que ser durante os 2 anos de pandemia, em que eu paguei todas as minhas contas através de parcerias remuneradas e ganhei aquele trabalho chamado de influenciadora digital ou de criadora de conteúdos digitais, sempre com marcas que estivessem alinhadas comigo. Isso era a base, não é? Ou é uma coisa que eu uso ou é uma coisa que eu gostaria de usar. E é engraçado como às vezes vão ali quase que tentar-te, não é? Com coisas que, olha, aqui uma grande proposta e que tu precisas tanto, mas eu sempre fui muito firme, ok, eu preciso, mas disso. Não, sabes, mas não é por aqui. Eu dizia ali um não, com medo também, obviamente, não é? Porque sou o único pilar numa casa e há coisas mínimas que têm que ser asseguradas, mas depois passado um dia, 2 ou uma semana seguinte, vi uma proposta já completamente alinhada. E depois pronto, voltaram os retiros, voltaram a algumas coisas presenciais, iniciei uma comunidade há um ano atrás chamada Tripside, não sei se viste, que é onde basicamente foram estes anos todos a partilharem em formato de aulas e workshops sobre alimentação, sobre meditação e yoga, e terminei um ciclo, digamos assim, fiz cursos, dei um curso de introdução à alimentação plant-based e um curso de meditação, em que as pessoas que entram nesta comunidade, que é a Tripside, têm acesso a esses cursos, e temos também encontros mensais online, onde vamos falando sobre tudo um pouco, desde maternidade, trabalho, de tudo, relações, de tudo aquilo que tivemos a viver no momento, partilhamos. E é um projeto que já estava assim um sonho. Tens produtos em venda, não é? Fazes venda das tuas coisas. Sim, pontualmente faço coleções. Exato, por exemplo, tinha lançado essa coleção que foi a primeira, que fiz tipo num chão de um quartinho que alugava na altura no Algarve. E agora lancei esta segunda edição. E que não dormias, eu lembro-me que tu não dormias, não era? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Também tiveste um e-book? Sim, que foi incrível. Foi graças ao e-book que consegui ir à Índia. Exatamente, porque eu fazia sempre não contámos essa história. O mapa dos sonhos, mas era tipo, ok Maria, pés na terra, é tão já desafiante pagar os mínimos, quanto mais 2 viagens de avião. E eu trabalhava na altura, estava no Algarve com ela, a fazer massagens na praia, a dar aulas de yoga, e era fazer que ela só queria estar a mamar, sabes, Rita? Então era super desafiante, perdia muitos clientes, muitos alunos, e era tipo, ok, a Índia está a vir o chamado, mas pés na terra, Maria, não é possível, sabes, estruturalmente. E de repente veio, e mesmo lá na praia estava pouca afluência de pessoas, muito vento, e de repente chega assim computador, uma família. Não era computador podre, não era? Sim. Tu contaste. E chega assim uma família, sabes, indianos com os saris, apareciam saídos de um filme, e eu pensei, ok, isto é claramente um sinal, quiseram fazer massagem e tudo, e a partir daí começou a melhorar. E eu cheguei ao quarto nesse dia, pus 3 copos, até te contei isso na altura, um era para as despesas maiores, um para a renda, o outro para a alimentação, e outro para as viagens. E aquilo correu tão bem que num mês eu tinha esse copo para as viagens. Mas depois não tinha, efetivamente, para me assegurar lá, não é? 1 mês ou 2 meses, aquilo que fosse com ela. E voltei, a temporada acabou, voltei para o Porto e sentia que também não estava com energia expansiva para guiar aulas, workshops, o que fosse, estava mais para dentro. E senti, ok, é esta a hora de começar a escrever. E foi nesse computador todo podre, que eram para ser tipo um e-book só de 30 páginas e foram tipo 300 páginas.
E foi isso que te deu o dinheiro para a Índia, para estares na Índia os 2 meses. Sim. Incrível. Sim. Eu não sei como é que tenho de dizer que já passou 1 hora de conversa e que já. E que, pronto, não falámos de tudo com certeza, mas que hoje em dia todo este percurso te trouxe também a esta posição mais confortável em que estás agora. Sim. Que mereces porque fizeste um trabalho incrível e com a tua filha e tudo atrás sempre. Eu assim hoje quando a vi fiquei mesmo contente, porque eu ainda pensei, será que ela vai trazer? Coitada, se calhar não vai trazer, mas não, tu andas sempre com ela. Sim, há de chegar o dia que isso não vai acontecer, mas até ao momento sim. E a vossa relação é muito bonita, eu tenho uma relação mesmo muito bonita, muito tranquila. Ela não há tablets, não há telefones, não há nada. Ela está ali a fazer o seu desenhinho todo. E é muito curiosa. Hã? Agora espera aí, então vou-me pôr bem que ela está-me a desenhar. Vou-me pôr bonita. Ela é muito curiosa, muito querida, muito simpática e conquistou toda a gente aqui quando entrou. E acho que ela faz isso. E tu também. Já sei que me trouxeste uns presentinhos que eu estou super curiosa. Porque nós já não nos víamos há tanto tempo. Sei lá. Desde a tribo? Já nem sei. Ela tinha quantos anos? Ela tinha para aí 2, 3? Sim. Foi quando nós voltamos da Índia. Pois foi. Acho que foi. Ora então, olha, já foi há 6 anos para aí que não nos vemos. Uau! 5. Esta é ela, pus os caracóis. Uau! Esse és tu. Está lindo, amor. Mostra. Queres mostrar? Eu vou mostrar. Olha, estamos tão bonitas. Esta és tu, aqui com os caracóis. Sim. Obrigada, olha, amor. Adorei, está lindo. Os caracóis. Queres fazer um desenho agora do Buddy ali deitadinho, olha lá? Olha, então, Rita, trouxe-te aqui um projeto que... A pulseira. Olha a câmera. Oi, desculpa. Olha, a pulseira é esse aqui, está bem, amor? Vamos esperar. Este é o Welcome to You, que foi um projeto que eu lancei já há um tempo. Lembro-me lindamente. Não está disponível. Eu já sei. Este era assim, a única unidade aquele... que eu tinha lá. E aqui tem, espera aí, enfim. Oi. Onde é que está? Está aqui. Espera aí, o cartãozinho. Queres entregar tu? Então entrega. Explica como é que é, então. Não há sabe. Não. Isto é uma almofadinha. Anda para aqui. Isto é uma almofadinha. Sim. Para tu pôres nos olhos. Sim. Está deitada. Cheira muito bem. Sim. O que é que tem a almofadinha? Ela tem assim umas sementinhas. É de alfazema. Alfazema. E isto é Cheira para tu tão bem. plantares. É o cartãozinho que é... E eu vou-te enviar uma meditação, um áudio, para acompanhar depois quando fizeres isto um yoga é a coisa nidra. Mais maravilhosa. Tu não vendes já isto? Elas escutaram na altura, Pois, eu vou lançar no final do ano outra. Isto é agora da segunda edição. Isto também teve uma história engraçada, que alguém precisava e tu no instante foste fazer, não Os foi? meus primeiros alunos, eu com uma máquina de costura em casa com ela, com o rosa e com a alfazema espalhada, eu é que fiz as primeiras, sabes? Exato. Fiz durante muito tempo. Com ela bem bebezinha, ela tinha 1 ano. E essa é uma pulseira da segunda edição da Light Collection. Uau! Essa tem a Rudraksha, que é a semente. Não. Esta não. é por acaso não. Está bem. Essa foi escolhida para mim. Deixa ver. Essa tem quartzo rosa. Ai, adoro! E tem uma linda. Nakita. Uau, fica tão bem. Deixa-me mostrar. E tem a Rudraksha, que foi a inspiração de sempre para esta coleção. Está linda a marca. E então, as pessoas como é que podem comprar as tuas coisas na tua página? Então, a Welcome to You não está disponível de momento, mas vai estar uma 3ª edição diferente até ao final do ano. E a Light Connection está disponível no meu website, www.manguru.pt, está em pré-venda até o dia 15 de agosto. Adoro. Cheira tudo, está tudo um cheirinho aqui maravilhoso. Tenho muito orgulho no teu caminho. Os teus saquinhos, olhem. Que lindo, amor. Os sacos lindos e pronto. E agora estás em que fase chegaste? A que fase chegaste? Olha, estou numa fase de outros projetos que não podes contar. Não posso contar ainda. Já estava mesmo a ver que vão ias ser dizer assim isso. o resultado destes anos todos, sabes? Destas vivências. Sim. Então estou muito entusiasmada pelos próximos anos que vêm aí. E o amor?
O amor está cá todos os dias. Não disfarces. Mas o amor dessa forma, Sim. eu tive num período muito grande de Eu celibato sei. estes anos todos. Estavas com outro Agora, foco, não é? sim. E precisava mesmo desse tempo. Agora não estou... Ela já está a arrumar Já tudo está a para se ir arrumar as embora, coisas. olha, para ir às pipas, não é? Sim. Ela Agora tá- estou aberta, mas não estou em busca, sabes? Acredito que naturalmente isso vai... Sim, não vai deve. sim, vai Pretendentes não, acontecer. acho que não devem faltar, Vai digo eu. acontecer. E é algo que ela quer imenso. Ai, queres? também. Ui. Queres que a mãe tenha um namorado? Carinha A dela. cara. Eu pensava que eram as pipas. Ai, queres pipas Quer é também, pipas, queres qual namorado pipas. sabe o quê? Ela quer é as pipas, vamos embora, vamos às pipas. Olha, Rita, muito Adorei obrigada ter-te mais cá uma vez. mesmo, obrigada Obrigada por por socorrer teres esta horinha. vindo aqui. O teu carrinho, como é que está? Já não é tá, Pérola Negra, pois. já foi. Agora temos Pérola a Negra, água. não era? Era a Pérola Sim. Negra. Tem o nome, água. Agora temos a água. A água. Também se porta bem, também é bonito. Não, esta é confortável. É que o Pérola Negra era mítico, não era? Era. Do telemóvel. É que o outro Ah, nada pera. funcionava, né? Não tinha rádio, não tinha faixa central, não tinha nada. Este aqui já é uma Este coisa... já foi quase como... É super antigo na mesma, mas não é tão antigo como o outro, então parece assim uma viagem no tempo. Ai, amor. Espetáculo. Música do telemóvel. Ui, dá para emparelhar o telemóvel. Dá, e tem uma Espetacular. coluna assim. Ainda gostas do Frozen? Já não. Já não. ultrapassou. Agora gostas do quê? E a Madalena? Também já passou Não, Frozen? já passou, Pois. sim. Já passou. Já passou. passou. Olha, com isto nos vamos, já passou. Obrigada, Adorei ter-te Rita. cá. Obrigada. Obrigada. E a ti também, adorei. Vem cá dar um abracinho. Ai, tão bom. Olha, diz adeus às pessoas. Diz, aqui. Diz. Adeus. Diz assim, vejam este episódio, vejam a minha mãe Adeus. e comentem muito e vão à nossa página ver as coisas que a mãe está a fazer. Diz. Vejam este episódio, vejam a minha mãe e comentem a nossa página. É uma Beijinhos. apresentadora muito mais bonita do que eu. Beijinhos, boa semana. Beijinhos. Beijinhos.